Ó, seguinte, quem se lembra aqui do Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele reapareceu fazendo considerações em redes sociais, falando aí do poder de liderança presidencial, né? Do que o Lula tem feito nos últimos tempos. O Joaquim Barbosa foi indicado ao STF pelo próprio Lula em 2003. No entanto, depois virou uma espécie de antagonista do petista e também dos seus aliados. Quando ele presidiu a corte e foi relator do processo do Mensalão, ele fez considerações pesadas a respeito. Mas o que importa agora é o que ele escreveu em rede social ontem. Abro aspas aqui para Joaquim Barbosa. Infelizmente, em inúmeras questões de sociedade, o país é acéfalo, o Congresso omisso, retrógrado, um horror. O presidente da República também, omisso em muitas questões, em cima do muro em outras, conservador à la carte, é incapaz de liderar o país em várias áreas em que poderíamos avançar significativamente se o natural poder de liderança e persuasão conferido ao ocupante da cadeira presidencial fosse inteligentemente usado para fazer avançar certas pautas que nos colocam na vanguarda do obscurantismo. Tô tentando entender, Kim. Conservador à la carte? Num tuitaço. Pois é, e ele demonstra algo interessante, né, nesses tweets aí, porque ele quis falar um pouco do nosso sistema político que me parece que está sendo um pouco inviável ultimamente. Esse presidencialismo de coalizão é ainda mais superfaturado, né, podemos dizer assim, sendo que o Congresso hoje tem quase o mesmo valor em termos gerais aí do Executivo, com o fundo eleitoral, por exemplo, né, bilhões e bilhões de reais que o Legislativo tem, né, para fazer e executar situações, obras aí. E assim, o que ele traz hoje, realmente, nós temos que... É algo preocupante. Não é com relação à figura do Lula. É o nosso sistema político hoje que está sendo inviável. Hoje o Congresso manda e desmanda. Com esse fundo eleitoral, ainda mais, manda muito mais. Então, com o Lula, ele já não tem um traquejo de articulação. Porque antigamente nós tivemos vários escândalos de corrupção e aí, lógico, ele não estava envolvido, longe de mim acusá-lo, mas... Outros períodos que ele mesmo governou, tivemos alguns escândalos. E dessa forma se governou. Hoje não vai ter, com certeza, escândalo nenhum. No entanto, o maior escândalo hoje, o Congresso Nacional, é o fundo eleitoral. De forma lícita, né? Então isso tem que mudar. O Joaquim Barbosa ele tem razão em muitas coisas que ele está falando, né? Só que ele apoiou o Lula, então ele já sabia de tudo isso. Então não tem por que ficar cuspindo no prato que comeu. Ângelo? Não, tem completa razão. Apesar disso tudo, de ter condenado o pessoal do Mensalão, ele votou entre o Lula e o Bolsonaro, ele votou no Lula. E isso é que é o legal da democracia. Você vê, ele não precisou xingar ninguém de canalha, ele fez uma crítica no nível, que deve ser discutida por de uma forma já. Não, é só falta dizer que a crítica ao Congresso Nacional não é merecida. Ele fez um retrato do país e ele não está errado. Em alguns lugares há falhas, coisas. É tranquilo. Mas por quê? Porque muitas vezes o governo federal, o executivo, é refém do legislativo. Quando a lei diz que cada um tinha que ser independente e trabalhar de forma harmônica. O que a gente vê hoje é os caras desenterrando projetos retrógrados que estavam sepultados para desviar a atenção de outras coisas. Mas, na forma geral, está correto, a liberdade de expressão é para isso, tratou com lianeza não só o presidente, mas o Congresso e a política de uma forma geral. Fez um retrato que eu acredito seja bem próximo ao fiel. Pamela? Eu, sinceramente, estou surpresa aqui com a crítica do Joaquim Barbosa. Ele que é um jurista respeitado, ele ganhou muita notoriedade, apesar de ter sido nomeado ao STF pelo Lula, né, pelo governo petista, ele ganhou notoriedade, né, no julgamento do Mensalão, mas depois disso, realmente, como o Kim bem lembrou, ele declarou reiteradas vezes voto no PT e, né, posteriormente, no próprio Lula. Então, ele fazer essa crítica hoje até me causa surpresa, mas me causa mais ainda chamar o Lula de conservador. Eu estou aqui pensando se seria uma reação a uma fala do Lula esses dias, porque ele fez um evento, né, com o pessoal da cultura para anunciar ali os bons milhões, bilhões ali para o setor de cultura, e o Lula disse o seguinte, eu vi que desagradou
muito a esse setor dele. Ele falou assim que a cultura, o investimento de Lei Rouanet, enfim, não pode servir a promover ou ensinar no nosso país, abre aspas, presidente, putaria, fecha aspas, foi isso que ele falou, que a cultura não pode ser usada para isso. E aí, né, tinha uma plateia de globais ali, o pessoal que é bem progressista, que a gente sabe que gosta de uma coisa mais para frente na arte, né? Não precisa entrar nesse mérito, que a gente sabe que já tivemos várias passagens aqui no Brasil polêmicas com relação a isso, mas vi que desagradou muito a essas pessoas. Então, eu estou pensando, será que essa crítica de chamar o Lula de conservador à la carte seria por essa fala dele? Talvez possa ser nesse sentido. Rejane, né? vai. Só resta Um minuto, esperar, Rejane. não, só resta esperar aguardar quais serão as respostas vindas depois dessa fala do ex-ministro, já que tem realmente todo um mérito aí, né? Dentro dele. Não tem mais o que falar. Eu acho que ele abriu a boca e falou que muita gente gostaria de falar, só que ele pode falar. Fernando Tupan, um minuto. Paulo Caetano, ele falou, o Joaquim Barbosa fez essa referência devido ao avanço do projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. Esse foi o ambiente que o Joaquim Barbosa estava criticando. E ele, você sabe, Joaquim Barbosa é progressista, então ele acha que com Lula não está avançando a agenda progressista. E esse é o motivo da crítica, o projeto de lei do aborto, que não pode acontecer mesmo, criminalizar uma pessoa no mesmo nível do que um estuprador, por exemplo, assim, muito mais radical, Paulo Caetano. Edivaldo Magro. É papagaio fala, né? Bom, há 10 anos o Joaquim Barbosa está aposentado. Né? Mudou-se lá para Miami, vive lá, até onde eu sei. E agora ele resolveu falar. Falou já de um monte de besteira. Como falou um monte de besteira naquela época também. Aliás, viu, ele tinha entreveiros enormes com o Gilmar Mendes, é que ele chamava de jagunço. Ele temia o Gilmar Mendes, ele sempre disse que o Gilmar Mendes ia trazer os jagunços Da Fazenda. da fazenda dele para agredir. Então, ele tinha um comportamento bastante curioso no Supremo, que ele sempre fazia as perorações dele, gostou das perorações, em pé. Ele tem severos problemas na coluna, então, inclusive tinha todo um A cadeira dele paramentado. já era diferente. Era diferente. Então, ele tem uma história, deixando claro que ele não foi só relator do Mensalão do PT, como também do Tucanato. Os tucanos se meteram numa confusão terrível, lá, lavagem de dinheiro em 98, na eleição do Eduardo Azeredo, e ele também foi relator desse processo. Então, deixou uma marca, assim, no Supremo, em que pesa essa coisa de falar, ele foi contra o Lula. Não, ele fez o que ele tinha que fazer enquanto ministro. Julgar com aquela equidistância, com aquele comportamento equilibrado que se espera de um magistrado em todas as situações. E ele passou a ser, como Mangabeira Unger, passou também uma figura importante na história da esquerda, e passou a ser um crítico do partido, do comportamento. E quando ele fala a respeito de que o Lula é conservador, ele fala de forma seletiva. Eu acho que todo político tem que ser tanto conservador quanto progressista, ter a capacidade de dialogar com os diversos temas que caem na mesa do presidente da República. Ele já não é uma figura, né, que se ouve, ele não tem mais essa relevância, deixou de ter essa relevância de ser ouvido, e a gente ecoar dessa forma aqui, que ele falou que o país é conservador. Obviamente, como qualquer cidadão aqui, ele tem essa prerrogativa de ser cidadão hoje, de falar o que bem lhe aprover, né, o que bem lhe de direito, e a gente acaba ecoando aqui na mesa sem acho que a necessidade, né, de fazer isso, né? Crítica, Então, né? Ele foi irônico, e só Ele para colocou lembrar... em tom de crítica, não de elogio claro, ao ele- presidente. eu terminei, viu, Isso. Paulo? Eu terminei. E que ele é tá? conservador, Eu já terminei. não. Até porque deu o seu tempo. Viu? Só que Eu dizer vou- que ele Obrigado, cara. pipocou. É bom lembrar, o Edivaldo fez boas lembranças. Ele pipocou de ser candidato a presidente pelo PSB. É verdade, Então ele é progressista e foi irônico no que se ele insinuou, é verdade. Daquele momento que ele saiu É. lá insensado, Exato. insensado por uma certa reconhecimento público pelo comportamento Achei dele em que o senhor relação tinha ao terminado. Marcelão. Eu retomei. Ah, não, só para saber. Eu recomecei, Paulo, Ah. você deixou. Obrigado, desculpa. Ah, entendi. Como é que eu não tinha terminado, o senhor me interrompeu? Vamos fazer o Termina seguinte. nunca.